Estamos de volta com o programa Justiça em Ação. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira, dia 21, aqui em São Luís, a Operação Turing. A investigação iniciada em 2015 revelou que um agente federal revelava antecipadamente fatos sobre o sigilo de justiça a blogueiros, que possivelmente usavam as informações para extorquir os investigados. O assunto que iremos tratar neste quarto bloco é sobre o crime de extorsão. E para falar melhor desse tema, recebemos a presença do Dr. Ranier Leão. Doutor, um prazer estar recebendo o senhor aqui. Prazer é todo meu, uma boa tarde a você e boa tarde aos demais telespectadores. Bom, em que momento, doutor, se consuma o crime de extorsão? Olha só, o crime de extorsão, tipificado no artigo 158 do Código Penal, o momento consumativo dele trata-se de um crime formal. Sim. Então, o momento consumativo dele se dá quando o indivíduo constrange alguém mediante uma violência ou grave ameaça, o momento em que a pessoa pratica, tolera ou deixa de fazer algo. Esse é o momento consumativo, tá? A fim de que obtenha-se a vantagem indevida. É bom frisar que por ser um crime formal, algumas pessoas acreditam que ele não admitiria a tentativa. Isso não é bem verdade. Nós temos sim a admissão da tentativa nesse crime de extorsão. Quando é que ela vai se dar? Quando o indivíduo, mediante violência ou grave ameaça, ele constrange a vítima a fim de obter essa vantagem. Porém, a vítima não se sente constrangida e ela ignora, não proporcionando a vantagem ao sujeito ativo. Aí temos a tentativa do crime de extorsão. Então, esse crime especificamente, ele tem o reflexo da atitude da vítima, né? Se ela se sentir constrangida, aí caracteriza o crime, não é isso? E se ela não se sentir constrangida, fica ali na tentativa. Olha só, justamente, o indivíduo, para tentar, ele tenta constranger, mas a vítima tem que se sentir constrangida mediante a violência, né, ou a grave ameaça. Perfeito. Quais são os casos mais comuns de extorsão que nós temos no dia a dia? Veja só, Fidelix, antes de te dizer o que seria mais comum, eu quero pontuar quais são os crimes de extorsão que estão previstos no Código Penal. Perfeito. Eu tenho a extorsão do artigo 158, tá? Que é a extorsão que em tese é a mais simples, a que mais se vê na prática, tá? Depois disso, eu tenho a extorsão mediante sequestro do artigo 159. E por último, eu tenho a extorsão indireta do artigo 160. Perfeito. E quais são desses tipos o que mais é comum no dia a dia, o tipo de extorsão? Veja só, o que seria mais comum, como eu falei anteriormente, é a extorsão do artigo 158. O indivíduo que constrange mediante violência ou grave ameaça a vítima para que ela lhe entregue algo. E aí, nesse caso, eu tenho, inclusive, passando adiante, uma qualificadora que, em 2009, era um tipo de crime que a gente não sabia determinar muito bem o que seria. Sim. Né? Que algumas pessoas acham até que se trata do crime de roubo, que é a extorsão mediante a restrição da liberdade, que é uma modalidade qualificada do crime de extorsão, certo? E que nós conhecemos popularmente como sequestro relâmpago, que é aquela questão de restringir a liberdade da vítima e levar ela até caixas, por exemplo, caixas eletrônicos para efetuar saques. Então não trata-se de roubo e nem furto e crime de extorsão. Não, não. Veja só, essa situação, ela parece, tá? Ela parece com crime de roubo, mas não se trata. Porque vamos traçar uma diferença entre roubo e extorsão. No roubo, o verbo é subtrair, certo? Na extorsão, constranger. As duas modalidades cabem violência ou grave ameaça. Porém, no roubo, a coisa está imediatamente disponível à subtração do autor. Na extorsão, a coisa não está imediatamente disponível. Terceira situação, para a gente diferenciar, é o comportamento da vítima. No roubo, ela não precisa cooperar de qualquer forma. O indivíduo só vai e subtrai a coisa. Na extorsão, ela tem que ter um comportamento, ela tem que realizar alguma ação que promova essa entrega da vantagem ilícita, a vantagem indevida ao autor do crime de extorsão. Bom, é necessário que haja uma vantagem econômica para se caracterizar esse crime. Quem estiver extorquindo alguém e para caracterizar a extorsão, tem que haver vantagem econômica? Veja só, para que eu tenha o crime de extorsão, eu tenho que ter o fim
a finalidade da obtenção da vantagem ilícita, certo? Mas, se o indivíduo constrange alguém mediante violência ou grave ameaça, certo? Sem qualquer outro propósito, só cerceando a liberalidade do indivíduo fazer o que a lei permite ou deixar de fazer o que não é proibido, certo? Se ele faz isso, eu tenho um crime de constrangimento legal. Sim. Na extorsão, eu tenho o constrangimento mediante a violência e a grave ameaça, mas o especial fim, o que ele está querendo é a obtenção da vantagem. Lembrando, mais uma vez, que essa percepção, esse recebimento da vantagem é mero exaurimento da conduta, é mero esgotamento da conduta. O crime de extorsão já se consumou no momento anterior, quando a vítima constrangida fez, tolerou ou deixou de fazer algo a fim de que essa vantagem fosse recebida pela gente. Então, o crime de extorsão ele é muito parecido com outros crimes, como o senhor falou, com o roubo, né? Constrangimento, então, o constrangimento. Se não tiver a vantagem. E nós temos que analisar, então, especificamente, para entender quando é roubo, quando é constrangimento e quando é extorsão, é o verbo, não é isso? Os verbos, eu diferencio no subtrair e no constranger. Também tenho a questão do alcance da coisa, que no roubo ela é imediata e na extorsão ela é mediata. E o terceiro, o comportamento da vítima, onde a vítima no roubo, ela não colabora em nada, ela não está obrigada, em tese, a colaborar, tá? Agora, na extorsão, eu tenho que ter um comportamento ativo da vítima, a fim de que ela entregue a coisa. Por exemplo, quando eu falei na extorsão mediante a restrição da liberdade, perceba, a vítima ela tem sua liberdade restringida e ela é levada a um caixa para que ela realize o saque mediante inserir o cartão e a senha. Sem isso, o indivíduo não ia obter a vantagem ilícita. Bom, nós temos a participação do telespectador, o senhor como professor de Direito Penal e Processual Penal. Os alunos participaram efetivamente do Facebook. E temos uma pergunta, um caso que eu até acho que deve ser uma pergunta de concurso público. É o seguinte, a Silvia Regiane pergunta: doutor, o indivíduo, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de um revólver municiado, exigiu que a vítima preenchesse e assinasse um cheque no valor de R$4.000, entregando-o posteriormente para ser sacado no banco. Nessa situação, o indivíduo praticou um crime de roubo com a causa de aumento de pena devido ao emprego de arma? Está muito parecido com roubo, né, doutor? Está muito parecido com roubo. Então, como que a gente deve analisar esse caso concreto? Ainda mais quando a gente percebe o emprego da arma, né? A gente vê a pessoa, né, com o emprego da arma. Veja só, eu não tenho um crime de roubo aí. Eu tenho um crime de extorsão, chamando a atenção de que a vítima, ela assina o cheque. Perceba, comportamento da vítima, certo? Ele constrange com o emprego do quê? Da ameaça, porque ele está armado, tá? Ele constrange, a vítima participa e a coisa está imediatamente, tá? Por quê? Porque a vantagem ilícita, a vantagem indevida, ela está no banco. E ele vai precisar do quê? Da assinatura dessa vítima, pegar este título e fazer o devido saque da quantia. Ou seja, eu não estou diante de um crime de roubo, eu estou diante de um crime de extorsão. Perfeito. Então, ela acessa a vantagem econômica através de constranger pela arma, não é isso? Sim, sim. De constranger pela arma. Inclusive, essa questão da arma é uma causa de aumento de pena do crime de extorsão. O crime de extorsão, ele sofre algumas circunstâncias de aumento de pena. Que nesse caso, para aumento de pena, eu tenho duas. Sim. Eu tenho o emprego da arma, que causa aumento de 1/3 até a metade, não me recordo exatamente se é 1/3 ou 1/6, até a metade. Sim. E eu tenho também a questão da pluralidade de agentes, ou seja, em concurso de 2 ou mais pessoas, eu também tenho a mesma causa de aumento de pena. Perfeito, perfeito. Bom, para finalizar o programa, o senhor é professor universitário e trazendo um pouquinho essa realidade do dia a dia acadêmico, como é que o senhor observa o crescimento do interesse do aluno a essa questão criminal, a estar presente mais em querendo ser ou delegado num concurso público, delegado civil ou federal, querendo agir como defensor público? Como é que o senhor tem visto o crescimento do interesse do aluno para as questões de crime? Veja só, o direito penal ele desperta um interesse não tão somente do aluno do direito, mas de toda a sociedade.
porque essa questão criminal, ela envolve a nossa sociedade, é algo que nós estamos aí, né, próximos. No dia a dia. Né? Está inserido no nosso cotidiano, certo? E aí vem crescendo, o aluno, ele geralmente ele se interessa muito pelo penal nos bancos da faculdade. E isso é legal, isso é interessante, porque nós temos que conhecer a norma. Porque isso, conhecendo essa norma, nós temos respeito pela norma. E respeitando a norma, nós fazemos uma sociedade melhor e mais justa. Fidelix, me permita, por favor, adicionar uma informação que eu acabei esquecendo quanto da causa de aumento de pena. Tá? Eu esqueci de lhe dizer que nós temos no crime de extorsão, tá, as qualificadoras de quando resultam lesão corporal de natureza grave e resultam a morte. Por que eu estou fazendo esse adendo? Porque nós estamos diante aí, nessa situação, quando resulta a morte na extorsão, bem como na extorsão mediante sequestro, nós estamos diante do crime com a maior pena mínima combinada em abstrato que temos no Código Penal, que parte de 24 anos, ou seja, é uma pena alta, tá, para aquele que comete esse crime. É verdade. Bom, quero lhe agradecer sua presença aqui, dizer que foi uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Esse assunto de extorsão, crime de extorsão, está bem em evidência por tudo que vem acontecendo, e eu não quero citar mais uma vez aqui tudo que vem acontecendo em São Luís, né? Se foi extorsão, se não foi, enfim, um assunto que está em pauta, e eu quero lhe agradecer a sua participação no Justiça em Ação e dizer que estamos de portas abertas ao senhor. Olha, eu que agradeço, tá, o convite, e quero me disponibilizar para, quando necessário, o programa Justiça em Ação, quando tiver necessidade, que nos convoque, estaremos aqui a fim de tirar as dúvidas aí dos nossos alunos, a dúvida dos nossos, né, telespectadores. Isso. Tá bom, muito obrigado, doutor Rani. Esse foi o programa Justiça em Ação de hoje. Curta a nossa fanpage no Facebook, Justiça em Ação. Siga também no Instagram, é só colocar @Justiça em Ação. Sábado que vem estaremos de volta com mais um programa às 12h30, hein? 12h30 aqui na TV Guará. Que Deus abençoe a todos. Até lá.